que é o urbanismo social e qual é a relevância? Tá. Bom, Luciana, o que aconteceu nos grandes centros urbanos do Brasil foi uma segregação, né? As pessoas mais pobres morando na periferia da cidade, né? E as pessoas mais ricas morando nos melhores lugares, né, da cidade. E o que é que aconteceu no Brasil, no planejamento urbano do Brasil nos últimos 50 anos? Né? Os planejadores urbanos, com raras exceções, né? Rara mesmo, planejavam a cidade para a classe média, para os ricos. Né? Se você pegar aqui em Recife, por exemplo, ou chegar em Salvador, em Fortaleza, os melhores parques, os melhores espaços de convivência, os teatros, né? Os equipamentos culturais estão nas áreas ricas da cidade. Ficou uma cidade segregada. Né? E quando há segregação, né, que junta com pobreza, que junta com desigualdade, né, que junta com exclusão social, alguém reage com isso. Né? Alguém reage com isso. E é claro que a violência é, eu diria assim, 99% fruto disso, da segregação, né? De um jovem da periferia não ter oportunidade, né, de ter acesso aos equipamentos culturais, não ter oportunidade de fazer um curso universitário, não ter oportunidade de fazer uma escola técnica, né? E isso gera uma revolta. Eu não estou aqui querendo passar a mão na cabeça de qualquer jovem que seja delinquente, mas assim, a gente tem que estudar profundamente. Eu estudei isso durante 20 anos que eu venho estudando isso. Então, Recife foi uma cidade que me ensinou a ser rebelde, mas foi uma cidade também que me ensinou, né, a ter uma reflexão dessa cidade que nós, eu diria assim, não queremos, não almejamos e que a gente tem que lutar para uma nova cidade. E é isso que eu tenho feito aqui nos últimos 20 anos, né, depois que aconteceu isso com minha irmã, dela ter sofrido um assalto, né, de ter ficado paraplégica, no lugar de eu me encher de ódio. Eu fui aprender com quem estava fazendo diferente. Tem uma frase de Armando Nogueira, que foi diretor de jornalismo da Rede Globo, que ele dizia o seguinte: copiar o bom é melhor do que inventar o ruim. Repete? Copiar o bom Sim. é melhor do que inventar o ruim. Sim. Na verdade, eu não copiei nada de Medellín, mas eu me inspirei numa política pública de Medellín. A gente vai falar muito sobre Medellín aqui durante esse podcast. Medellín foi, nos anos 80 e nos anos 90, a cidade mais violenta do mundo e recebeu recentemente... O berço do narcotráfico. Era o berço do narcotráfico, o Pablo Escobar, os mais velhos sabem disso. A gente, quando fala em Medellín, pensa logo Pablo Escobar e pensa na série da Netflix. Sim. E aí a gente, pelo menos, tem logo essa visão, ainda que Medellín ainda é esse tipo de cidade bem violenta, mas na verdade não é bem isso, né? Não. Tem duas historiazinhas que eu vou contar. A primeira é da minha filha, Maria. Eu tenho uma filha de 19 anos e Maria, quando tinha 11 anos de idade, a primeira viagem internacional de Maria foi para Medellín, na Colômbia. E eu disse a ela: minha filha, eu vou levar você à Colômbia, a Medellín, vou levar você numa favela, professor. Eu levei minha filha a uma favela para você ver, né? Porque a geração da gente, Luciano, não vai alcançar a ver a pobreza erradicada. Mas se pode dar dignidade à pobreza. Medellín deu dignidade à pobreza. O pobre de Medellín é menos pobre do que os demais pobres da América Latina, porque tem a presença da política pública de urbanismo social, de cultura, de educação, de mediação de conflito, de acesso a equipamentos públicos de altíssima qualidade na vida deles. Isso torna o cidadão de Medellín, né, com um sentimento de pertencimento muito elevado. Né? E aí, esse cara, que quando é tratado bem pelo Estado, né, ele não vai fazer nenhum tipo de delinquência. Então, minha filha foi com 11 anos de idade a Medellín, voltou encantada porque foi para várias favelas em Medellín e viu que o pobre de Medellín é tratado com muita dignidade. Quando ela voltou, ela estava numa escola particular aqui de Recife e a professora de geografia estava dando aula sobre os países da América do Sul. Né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Quando chegou na Colômbia, ela disse, a professora disse: esse é um país muito violento daqui da América do Sul. Ela levantou a mão e disse: professora, a senhora está errada. Né? Um país muito violento é o Brasil. Né? Um país que mata, né, 50 mil pessoas são assassinadas no Brasil durante o ano. Né? Durante um ano. Numa década, o Brasil morreram 500 mil pessoas assassinadas. Né? Ela disse: olha, violento é o Brasil. Eu estive recentemente na Colômbia, fui com meu pai em uma favela, entramos à tarde, saímos à noite, né, e não se passou absolutamente nada. Né? Essa é a primeira história que eu quero contar, né, de que pode-se dar dignidade à pobreza, né, e reverter a escalada da violência através do urbanismo social. A segunda história que eu queria contar você falou da série da Netflix, Narcos. Né? O Wagner Moura, né, quando foi gravar Narcos, ele soube que tinha aqui um cara doido aqui de Recife,
né, conhecido como Murilo Cavalcante, né, Ou seja, você... que já tinha publicado 3 livros sobre a Colômbia, né? Eu publiquei 3 livros sobre a Colômbia, um deles sobre o urbanismo social, e, é claro, me aprofundei muito no estudo. Aproveita, até já falou o nome do livro. O primeiro foi As Lições de Bogotá e Medellín, do caos à referência internacional. O segundo livro foi Conexão Recife-Medellín com Paz, né? O que é que aprendemos com Medellín e fizemos aqui em Recife. E o terceiro livro é uma autobiografia minha, do cara da noite ao cara do compás. Eu tinha dito aqui, né, que era empresário da noite e virei um cara, né, que estuda hoje praticamente quase 24 horas sobre de como a gente pode sair da violência urbana, não através de polícia. Polícia é importante, mas o mais importante são programas de políticas públicas. E aí o Wagner Moura me convidou, fui na casa dele no Rio de Janeiro, almoçamos junto lá, conversamos muito sobre Medellín, conversamos muito sobre Pablo Escobar e logo em seguida, né, ele gravou essa série Narcos, que virou um popstar, um sucesso internacional. Então, é isso. Modestamente, Luciana, eu tenho esse cara que está aqui na sua frente aqui, discutindo sobre urbanismo social. Modestamente, eu tenho trazido para aqui para o Brasil, né, aqui para Recife, o conceito de urbanismo social. É um pouco de redundância. É um pouco de redundância. Todo urbanismo, está aqui meu professor do lado esquerdo, todo urbanismo deveria ser social. Mas o que é? O que é urbanismo social? É olhar, né, as políticas públicas de uma forma diferenciada para as favelas, né, para os lugares mais pobres. Né, o mais bonito, né, o mais belo, né, para quem mais precisa. Foi isso. Medellín fez do urbanismo social, né, quebrando com essa lógica perversa de fazer coisa pobre para quem é pobre. Né? Essa foi a primeira linha. A segunda linha, que eu acho muito interessante, é que lá em Medellín, toda engenharia tem que ser social e toda arquitetura tem que ser pedagógica. Não se pode, Luciana, fazer um metro de obra pública no espaço urbano que não seja para melhorar a vida das pessoas. Né? E aí você exemplifique isso, vou exemplificar. A Via Mangue. A Via Mangue que foi feita, né, não tem 15 anos que foi inaugurada a Via Mangue, ela custou aos cofres da Prefeitura da cidade do Recife 600 milhões de reais na época que foi construída. 600 milhões de reais. Não é pouco dinheiro em lugar nenhum do mundo. Essa via serve única e exclusivamente para atender veículos particulares. Não passa um transporte público na Via Mangue. Um só transporte público, né, não passa na Via Mangue. Mas isso não esvazia a Domingos Ferreira? Esvazia a Domingos Ferreira, esvazia o carro. Melhoraria o trânsito público. Esvazia o carro. Olha, Luciana, não é mais papel do prefeito, em lugar nenhum do mundo, facilitar a vida de quem tem automóvel particular. Os colombianos têm uma tese que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando você comprar uma geladeira, você não diz ao governo onde vai colocar a sua geladeira. E esse exemplo serve também para o automóvel particular. Quando a gente compra, e eu gosto de carro particular, né? Eu tenho um carro que eu uso, mas quando a gente compra um carro particular, é um problema da gente de onde estacionar e de pegar vias engarrafadas ou não. Né? O que o governo tem que fazer é governar para a maioria. Se 70% da população usa o transporte público, cabe ao governo facilitar a vida de quem anda de transporte público e não de quem tem carro particular. Uhum. Então, a Via Mangue, eu não estou aqui discordando que se deve ou não devia ou não existir a Via Mangue. O que eu quero dizer é que todo espaço que você der para o carro, ele ocupa. Todo espaço que você pode fazer 10 Via Mangues em Recife, né? Que ela, daqui a 10, 15, 18 anos, ela vai estar infartada. Porque todo espaço que você der, o carro vai ocupar. Então, os prefeitos, né, os planejadores urbanos, né, precisam pensar na cidade para as pessoas e não para carro, né? Eu volto a repetir, carro é bacana, mas não é um problema do prefeito resolver a vida de carro particular. O prefeito tem que resolver a vida, né, das pessoas, né, que utilizam o transporte público. E essa, Luciana, só para completar meu raciocínio, né, quando eu disse aqui que a gente precisa encurtar as distâncias físicas, éticas e morais entre a cidade periférica e a cidade formal. A primeira coisa que Medellín fez foi encurtar essa distância através do modal de transporte em Medellín, que é o Metroclub, que é o teleférico, né? Você pega o teleférico lá no morro, a população de baixa renda, com essa mesma tarjeta, com essa mesma tarifa, pega o metrô, se for preciso, pega o BRT e se for preciso, pega o VLT. Eu tive no ano passado, Luciana, em Paris e em Lisboa, né? Estive lá com minha família e usei o transporte público de Paris e usei o transporte público de Lisboa. O transporte público de Medellín é melhor do que o de Paris
e é melhor do que o de Lisboa. E é da América do Sul, E é né? da América do Sul.